Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área, porque nessa quarta-feira começa a grande oitava de finais da Copa do Brasil, ou melhor dizendo, a Copa dos Clássicos. As oitavas de finais começam nessa quarta-feira com 5 partidas e na quinta-feira mais 2 jogos para movimentar aí os jogos de ida das oitavas de finais, da competição mais rentável do futebol brasileiro, a que paga o valor mais alto para o grande campeão, que conheceremos em outubro. Bora falar desses jogos então, muitos clássicos que movimentam os estados pelo país, e só lembrando uma coisa importante, né? O jogo entre América Mineiro e Botafogo, ele só vai ser disputado na outra semana, no dia 30 de junho, que é na semana que vem, vai cair numa quinta-feira, não com o jogo da ida, que não será disputado nessa semana. Beleza? Galerinha, vamos começar então falando dos jogos, então dos confrontos, vou falar dia e horário das partidas, né, de hoje, e onde você pode acompanhar os jogos também, né, porque há uma divisão de transmissão na Copa do Brasil, né, a Globo tem o direito de transmissão da maioria dos jogos, aí divide com a Sport TV, com o Premier, que são canais Globo, e aí 3 jogos serão de exclusividade da Amazon Prime. O Amazon Prime vai passar 3 jogos, inclusive 2 clássicos, só vai ter transmissão pelo stream da Amazon Prime. Beleza? Galerinha, a bola vai rolar. O primeiro jogo da quarta-feira vai ser entre o clássico goiano, né? Entre Atlético Goianiense e Goiás. A bola rola no estado do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que, pelo Brasileirão, conseguiu se livrar ali um pouquinho da zona do rebaixamento, deu um salto ali na tabela, depois da vitória para cima do Juventude. E o Goiás, que vinha de uma sequência muito boa, né? Fazendo 4 pontos fora de casa pelo Brasileirão, vem agora de 2 derrotas e um empate, né? 2 jogos em casa e a derrota para o Corinthians no final de semana. Clássico quente, até porque essas duas equipes decidiram o Campeonato Goiano de 2022, né? Com aquela polêmica lá do presidente falando que ia jogar o troféu no lixo, presidente do Goiás. E naquela oportunidade o Atlético Goianiense saiu vitorioso. Esse Goiás não é o mesmo daquela época, né? O Jair Ventura já mexeu bastante nesse time, o Goiás já é outra equipe. Mas o Atlético Goianiense, por jogar em casa, com uma moral um pouco elevada, tá comandado pelo Jorginho, né? Que faz até um bom trabalho até o momento. Vamos ver o que vai acontecer nesse grande jogo que começa às 19 horas e abre as oitavas de finais da Copa do Brasil, Atlético Goianiense e Goiás. Rivalidade pura lá pro lado de Goiás. Galera, 19h30 teremos Bahia e Atlético Paranaense. O Bahia que vem de derrota, né? E jogando em casa pela Série B para Chapecoense, enfrenta o Atlético Paranaense que vem com a moral lá em cima, né? O time do Filipão talvez não tenha bons desempenhos, mas vem conseguindo resultados. Bateu o Curitiba no clássico Atletiba, então vem com uma moral bem grande, jogo difícil, tanto para o Bahia como para o Atlético Paranaense, mas acho que o Atlético Paranaense leva sim um favoritismo. Difícil apontar favoritismo em clássico. Quando é o jogo de um time da Série B, com todo respeito ao Bahia, contra um time de Série A, é mais fácil apostar no Furacão. O Furacão vive o melhor momento. Eu acho que o Atlético Paranaense tem boas chances de surpreender o Bahia e ganhar em Salvador. Não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo difícil, mas promete ser um jogo bem interessante esse Bahia e Atlético Paranaense. A bola rola a partir das 19h30. Meus amigos, um jogo que promete muito é o clássico entre Fortaleza e Ceará, porque a bola rola a partir das 8 horas da noite. Os 2 jogos serão no Castelão, né? Então só uma questão de prognóstico do Fortaleza ser o mandante desse primeiro jogo. Mas vai ser um clássico que pega fogo, meus amigos. Tem quase certeza absoluta que se o Fortaleza não fosse o Ceará o adversário do Fortaleza, o Fortaleza provavelmente pouparia jogadores, devido a essa questão do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, da Libertadores e tudo mais. Mas como é o maior rival e é uma vaga que conta muito em questão financeira, o Fortaleza deve com a força máxima para enfrentar esse Ceará, que venceu o confronto pelo Campeonato Brasileiro, né? Ganhou por 1-0 naquela oportunidade. Vamos ver o que esperar desse clássico que promete muito. Vai ser um jogaço esse Fortaleza Ceará. A bola rola a partir das 8 horas da noite. Primeira edição. Lembra que no ano passado o Fortaleza eliminou o Ceará com 3-0 na volta. Deve estar meio entalado na garganta dos torcedores do Ceará, né? Galerinha, a partir das 21h30 dessa quarta-feira, 2 jogos espetaculares. Primeiro, um clássico entre 2 estados, né? Talvez o maior clássico entre estados do Brasil, que é o Flamengo e Atlético Mineiro, né? Esse jogo vai ser no Mineirão, Atlético Mineiro e Flamengo, né? Jogo no estádio do Galo, vai estar lotado. Lembrando que no final de semana o Atlético bateu o Flamengo por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro.
E o que esperar desse Flamengo, né? Um novo tipo de Everton Cebolinha, que assinou com o Flamengo aí. O que esperar? Não joga, viu? Só vai jogar agora em julho. Mas, falar um negócio, hein, cara. Aqui não vamos esperar desse confronto. O Atlético vem com um certo favoritismo, né? Venceu o último confronto. Tá numa moral um pouco mais alta. O Flamengo no final de semana não jogou bem, deixou muitos espaços pro time do Atlético, né? O Nacho deitou e rolou no time do Flamengo no final de semana. Como será a postura do Flamengo de Dorival Júnior? Que Dorival Júnior deve fazer para parar esse Flamengo, esse Atlético Mineiro? E o Galo vai para cima, vai tentar buscar um outro 2-0, um 2-0 na fase de Copa do Brasil, meus amigos, que praticamente elimina talvez as possibilidades do Flamengo reverter. Como vai ser esse confronto que promete bastante, um dos grandes jogos das oitavas de finais dos melhores equipes do Brasil, Atlético e Flamengo. Galerinha, primeiro clássico paulista acontece nessa quarta-feira também, 21h30, a bola rola para Corinthians e Santos, que se enfrentaram em 2015 também numas oitavas de finais. Naquela ocasião, o Santos levou a melhor ganhando as duas partidas. E agora? Será que o Corinthians segue vivo na Copa do Brasil umas quartas ou será o Santos? Galerinha, uma coisa em comum que essas duas equipes têm é a base, porque muitos dos dois times precisam muito dos jovens, né? O Corinthians tem uma geração muito boa de jovens, apostando muito neles. Até o treinador do Corinthians falou da questão que se não tivessem os jovens, talvez o Corinthians estaria lutando contra o rebaixamento. Até porque os experientes não estão conseguindo entregar aquilo que eles gostariam. Não que eles sejam ruins jogadores ou tal mal. É questão mais física mesmo, né? O Renato Augusto é dúvida, o Gil tá com desconforto muscular, o Willian não sabe se vai jogar ou não. Hoje talvez o melhor veterano do Corinthians, o mais experiente, seja o Roger Guedes, que até pouco tempo atrás era criticado. Então o Corinthians depende muito dos jovens para se sair bem e conseguir um resultado positivo contra o Santos. O Corinthians sabe que uma vitória e para a Vila podendo empatar já é um lucro muito grande. E o Santos, como o Santos vai se comportar? O Santos é muito irregular, tem muitos problemas defensivos na maioria das vezes. Não vai ter o Michael, que é o grande desfalque do time para esse jogo. O Madison também não vai jogar, mas dá para repor ali com o Aura, às vezes, ou improvisar talvez o Lucas Braga ali. Mas o Santos também precisa muito dessa base, né? Precisa que o Batistão esteja num grande dia, torcer pro Marcos Leonardo também esteja bem, porque vai ser um confronto dificílimo pro Santos. Acho que o Corinthians um pouquinho só favorito, mas vai ser um confronto de dois times que precisam muito da base para continuarem bem na temporada. Vamos ver o que vai acontecer nessa primeira jogo da grande oitava de finais entre Corinthians e Santos. Galerinha, já na quinta-feira a bola rola para mais dois jogos. E que jogos, hein? Fluminense e Cruzeiro. O primeiro jogo vai acontecer na casa do Flusão, né, no Maracanã. Fluminense Cruzeiro, a bola rola a partir das 19 horas, né? O que esperar do Fluminense de Fernando Diniz? Joga muito, às vezes perde, às vezes empata o jogo que era para ter ganhado. O que esperar desse Fluminense? E o Cruzeiro? Como o Cruzeiro, atual líder sobrando da Série B, vai jogar contra o Fluminense, contra um time de Série A? Como o Cruzeiro vai se comportar? Esperamos que é grandeza do Cruzeiro, né? O Cruzeiro não é campeão da Copa do Brasil, o maior campeão da história da Copa do Brasil à toa. É o Cruzeiro, a camisa do Cruzeiro que tá em campo. Então acho que vai ser um jogão que promete muito, cara. Pra quem acha que Flamengo e Atlético vai ser jogaço, eu também acho que Cruzeiro e Fluminense, Cruzeiro do Maracanã, também vai ser jogaço. Não consigo cravar aqui o Fluminense é um pouquinho favorito, mas se fosse pra apostar quem ia passar, eu apostaria no Cruzeiro. Vamos ver o que aconteceu. O Fluminense ainda é muito irregular. E para fechar os jogos da Copa do Brasil, São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Novamente esse confronto que decidiu o Paulista esse ano, né? Eles se enfrentaram pro Campeonato Brasileiro, São Paulo acabou perdendo por 2-1 com 2 gols no final do Palmeiras. O que será que vamos encontrar nesse confronto, hein? São Paulo e Palmeiras no Morumbi. São Paulo a gente não sabe se vai jogar com o mesmo time que jogou na segunda-feira, os jogadores estavam estanuados, né? O Rogério falou dessa questão de poupar jogador, de não sabe se o que o Rogério quer, afinal. Copa do Brasil, quer priorizar a Sul-Americana, quer priorizar Brasileirão, parece que o Brasileirão, né? E o Palmeiras, como o Palmeiras vai se comportar? Conhece bem esse São Paulo? Será que o Palmeiras vai tentar matar, joga no primeiro jogo de ida, a chance de classificação? Que quando um resultado positivo no Morumbi, dificilmente o São Paulo vai conseguir reverter no Aliança. E o São Paulo? Será que o São Paulo vai tentar ir pra cima, mudar os jogadores, tentar mudar o jeito de jogar, para buscar essa vitória e complicar o Palmeiras? A primeira coisa que o São Paulo tem que fazer é mudar a postura, isso é o principal. Galera, rapidinho aqui então, os jogos da Amazon Prime, tá? A Amazon Prime vai passar Bahia, Atlético Paranaense e Fortaleza e Ceará na quarta e São Paulo e Palmeiras na quinta. Jogos da Globo, Corinthians e Santos, Atlético Mineiro e Flamengo, também divididos com Sport TV e Premier, e também os jogos entre Atlético Goianiense e Goiás e Fluminense e Cruzeiro.
Um abraço, se inscrevam no Mais 10 Futebol Clube, oitavas de final da Copa do Brasil. É aqui, valeu!